Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Antes de começar as atividades, eu gostaria de falar com você sobre uma parceria muito legal, eu tenho certeza muito interessante para você também. Você conhece a Passeio Direto? É a maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. São milhões de estudantes e de especialistas em todos os níveis de ensino, de diferentes áreas de conhecimento também, compartilhando conteúdos que já passam lá dos 5 milhões de materiais. E eu, professor Guto Azevedo, sou um dos especialistas, parceiro da Passeio Direto, que estão lá na rede compartilhando materiais. Lá você pode acessar de forma organizada conteúdos como deste vídeo sobre os PETs, mas também materiais exclusivos, ou seja, tem materiais que eu só publico lá. E você também encontrará compartilhamentos de materiais não só de matemática, mas também de outras áreas de conhecimento, e que podem estar, inclusive, relacionados ao PET. Isso pode ser muito útil a você nos seus estudos. Bom, se você ainda não é usuário da rede Passeio Direto, precisa fazer o cadastro agora mesmo, é bem simples, bem rapidinho. Se você clicar no primeiro link que aparece na descrição do vídeo, você vai acessar o meu perfil lá na rede. Aí é só você fazer o seu cadastro, me seguir, claro, e acessar os materiais exclusivos. A gente se encontra também lá na Passeio Direto. Agora vamos voltar para as atividades do PET. As atividades da semana 2 estão tranquilas, estão muito tranquilas. Na verdade, até agora eu acho que o PET volume 2 do terceiro ano do ensino médio está pegando bem leve, viu? Bom, nós vamos falar sobre mediana, que é mais uma medida estatística. A mediana é definida como o valor que ocupa a posição central em uma série de dados ordenados, sendo que essa ordenação ela pode ser de forma crescente ou decrescente. Isso equivale a dizer que a mediana separa um conjunto de dados ordenados em duas partes com a mesma quantidade de elementos. A primeira parte está antes da mediana e a segunda depois da mediana. É apresentado um conjunto de dados na apostila com os números 5, 2, 6, 13, 9, 15 e 10, que são as notas obtidas por 7 candidatos em um concurso. Qual é o objetivo aí nesse exemplo? Calcular a mediana dessas notas. É importantíssimo dizer que não dá para falar de mediana sem falar em ordenação de dados. Para determinar a mediana dessas notas, é preciso ordenar essas notas primeiro, ou da menor para maior, ou da maior para menor, mas tem que haver essa ordenação. E isso foi feito aqui, como você pode ver. As notas ordenadas ficam 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Veja que o 9 é o elemento central dessa série de dados aí. Antes dele há 3 números menores do que 9 e depois do 9 tem 3 números maiores do que ele. Portanto, a mediana desse conjunto de dados é igual a 9. Agora tem uma coisa, calcular a mediana quando se tem um conjunto de elementos em quantidade ímpar é muito simples, porque basta ordenar e encontrar ali o termo central. Porém, o conjunto de dados ele pode ter uma quantidade par de elementos, como a gente vai ver a seguir. Inclusive, nas questões do Enem que aparecem na sequência aqui nesse vídeo, como você vai ver, todos os conjuntos possuem uma quantidade par de elementos. Então é preciso prestar bastante atenção ao que deve ser feito quando houver um conjunto de dados com quantidade par de elementos. E é o que vem a seguir. Olha só, quando a gente tiver uma quantidade de dados ordenados e essa quantidade for uma quantidade par, a gente vai precisar calcular a mediana. E como que a gente vai fazer isso? Basta obter a média aritmética dos dois termos centrais desse conjunto de dados ordenados. Aqui nós temos o conjunto de notas que foi visto na letra A, mas agora tem um acréscimo da nota 6. Veja que aí nós temos 8 termos, então, nesse conjunto de dados. A mediana, nesse caso, vai ser a média aritmética dos termos centrais, que agora são 6 e 9. A gente não tem só um termo central, temos 2. E fazendo esse cálculo, somando 6 a 9 e dividindo o resultado por 2, obtém-se o valor de 7,5, 7,5 para a mediana. Agora um resuminho com algumas observações bem interessantes aí, coisas importantes também. Se a quantidade de termos ordenados for uma quantidade ímpar, a mediana é um dos elementos da série, é o elemento central, não tem necessidade de fazer cálculos, desde que se considere que esses dados estão ordenados, tudo bem? Agora, se a quantidade de termos ordenados for uma quantidade par,
pode ser que seja preciso calcular a média aritmética dos dois termos centrais, como a gente acabou de ver aí na letra B. Só que nem sempre isso vai ser necessário, sabe por quê? Porque pode acontecer de a mediana coincidir com os termos da série, caso ali os elementos centrais dessa série sejam iguais, como a gente vai ver agora. Veja só, nós temos aí um conjunto de 6 dados ordenados, 2, 3, 5, 5, 8 e 9. Os dois elementos centrais são iguais a 5, então para que a gente vai calcular a média aritmética de dois valores iguais? A mediana, que é o próprio 5. Agora eu preciso fazer algumas observações aqui, alguns lembretes também. Mesmo que haja elementos repetidos no conjunto de dados, todos os elementos precisam ser ordenados, tá bom? Não é porque aqui nesse caso, em que a gente tem dois elementos iguais a 5, que a gente só vai considerar o 5 uma vez. Você viu que eu considerei ele as duas vezes. Não pode, tá? Você não pode eliminar os termos repetidos, tem que prestar bastante atenção a isso. E não é à toa que eu estou falando isso. Isso quase sempre vai aparecer nas questões do Enem, e quem não toma cuidado com isso vai acabar ali encontrando uma alternativa que coincide com esse pensamento errado. E aí a pessoa erra a questão de bobeira, mas erra feliz, porque erra tendo certeza que acertou, né? Outra coisa, não esquece disso que eu vou falar agora. Sempre tem que ordenar o conjunto de dados. Só depois disso é que a gente pode pensar em falar na mediana. Vamos lá, atividade 1, uma questão do Enem do ano de 2015. Eu não vou ficar lendo as questões inteirinhas, vou apenas indicar as informações que são essenciais e vou orientar a resolução também. A leitura tem que ser por sua conta, tá bom? Veja que o objetivo aqui é determinar a mediana dos tempos apresentados na tabela. Uma questão muito simples. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos ordenar os dados. E eu vou fazer isso utilizando a ordem crescente. Mas também poderia ser a ordem decrescente, já falei sobre isso. E veja que essa tabela tem elementos com valores repetidos. A gente tem que considerar todos os valores, mesmo aqueles que são repetidos. Não vamos eliminar nada. O primeiro valor, que é o menor, é o 20,50. Depois nós temos o 20,60, temos outro 20,60, aí nós vamos ter 20,80, depois vamos ter 20,90, outro 20,90, outro 20,90 e um 20,96. Como são 8 valores, uma quantidade par de termos, a mediana vai ser determinada a partir dos dois elementos centrais, que são ali o quarto e o quinto termos, o 20,80 e o 20,90. Vamos calcular então a média aritmética desses valores, somando 20,80 com 20,90 e dividindo o resultado por 2. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém 20,85 e esse é o valor que coincide com o que está na alternativa D. Atividade 2, uma questão do Enem do ano de 2014. Nós precisamos saber qual dos candidatos vai ser aprovado, sabendo que para isso ele precisa ter a maior mediana das notas obtidas nas 4 disciplinas. Então a gente vai começar ordenando as notas de cada um dos candidatos. Eu vou utilizar a ordem crescente mais uma vez, mas poderia ser a ordem decrescente, como você já sabe. Começando então pelo candidato K. A menor nota é 33 e veja que essa nota 33 ela aparece aqui 3 vezes. Então nós vamos ter 33, 33 e 33. E depois nós vamos ter a nota 34. Agora vamos para o candidato L. Começamos aqui com a menor nota 32, depois temos uma nota 33, temos 34 e temos 39. Agora o candidato M, começamos aqui com 34, temos duas notas 35 e temos também uma nota 36. Agora o candidato N. Temos aqui uma nota 24, que vai ser a primeira, depois 35, depois 37 e depois 40. E o candidato P. Começamos aqui com 16, depois nota 26, depois 36 e depois 41. Olha só, como são 4 notas para cada candidato, a mediana ela é obtida considerando ali a segunda nota e a terceira. Só que aí a gente nem precisa calcular as medianas, porque já dá para ver que o candidato N tem essas duas notas aqui, a segunda e a terceira, em valores maiores quando a gente compara com os outros candidatos. Já dá para a gente saber daqui que a resposta certa é a letra D. Mas como a gente não está lá no dia fazendo o Enem, a gente não está correndo contra o tempo, vamos fazer todos os cálculos aí quando forem necessários.
Para o candidato K não precisa, porque as notas centrais são iguais, então a mediana das notas dele é 33. Já para o candidato L, calculando a média aritmética das notas centrais, a gente obtém a mediana de 33,5. O caso do candidato M é o mesmo do candidato K, a gente não precisa calcular a média das notas centrais porque elas são iguais. A mediana aqui é igual a 35. A mediana das notas do candidato N, pelo cálculo da média aritmética das notas centrais, é igual a 36. E a mediana das notas do candidato P, também pela média aritmética das notas centrais, é igual a 31. Veja então que a maior mediana está relacionada ao candidato N, portanto a alternativa correta é sim a letra D. Atividade 3, mais uma questão do Enem, agora do ano de 2017. O objetivo da questão é determinar a mediana da taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009, a partir dos dados em porcentagem que estão apresentados no gráfico. Qual o primeiro passo sempre? Ordenar os dados e, mais uma vez, por mania, eu vou colocar esses dados em ordem crescente. Eu vou contar todos os valores, mesmo os repetidos. O menor valor é 6,8, depois temos 7,5, 7,6, depois 7,6 novamente, 7,7, temos 7,9 na sequência, outro 7,9 também, depois vamos ter 8,1, depois vamos ter 8,2, 8,5, outro 8,5, 8,6, 8,9 e 9. Os valores centrais são o sétimo e o oitavo, que correspondem respectivamente a 7,9 e 8,1, como você pode ver. Como são valores diferentes, para determinar a mediana desse conjunto de valores é preciso calcular a média aritmética. E o valor dessa média aritmética, que é o valor da mediana também, é 8. Como esses dados do gráfico estão em porcentagem, 8%, que é o que está na letra B. Olha, eu vou te falar um negócio, essa questão ela é cheia de pegadinhas nas alternativas, viu? Quem não ordenou os dados e só olhou para o gráfico, errou feliz da vida. Para finalizar, não esqueça, para a mediana sempre tem que ordenar os dados antes. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Na descrição do vídeo, quero te lembrar, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, uma informação que pode ser interessante para você. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Isso significa que quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, e claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!